tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Loio, sou professora de língua portuguesa da Rede de Jaboatão dos Guararapes e hoje nós vamos continuar estudando o gênero conto. Mas vocês devem estar me perguntando, qual vai ser o foco da aula de hoje, Loio? Já aviso a vocês. Hoje a gente vai ver alguns exemplos de conto, ou melhor, mini conto. Talvez alguns não tenham ouvido falar ainda, já discutiremos. E vamos observar como nesses exemplos de mini contos ocorrem os conflitos. Vamos juntos? Antes, nós precisamos ver e retomar o nosso desafio da aula anterior. Observem aqui. Nós tínhamos pedido que vocês fizessem a continuidade do conto de Duílio Gomes. Vocês estão lembrados dele? Aquele conto do ovo com solenidade? Eu pedi que vocês construíssem esse desenvolvimento do conflito, do pânico que ele sente dos porcos e também nessa construção do clímax, do momento de maior tensão do conto, junto com o desfecho dessa narrativa. Me conta, vai! Você gostou de fazer? Você conseguiu colocar esse temor, esse pânico que o cego tinha dos porcos até o final da narrativa? Espero que sim. Na aula de hoje, nosso foco vai ser observar esses mini contos e daqui a pouco a gente vai vislumbrar, a gente vai analisar características formais desse subgênero. Agora, eu quero só que vocês foquem no conflito presente em cada um desses textos. Vamos lá? Nesse primeiro texto, vocês encontram O Celular da Fantasia, é um mini conto escrito pela escritora Heloísa Seixas, e vocês vão observar que já começa da seguinte forma: ouvir a voz atrás de mim. Alguém falando sozinho. Antigamente, só louco. Hoje não. Hoje, as pessoas falam sozinhas no telefone celular. Virei-me displicente. Era um mendigo. Mas que estranho. Tinha alguma coisa na mão. E parecia um celular. Não pode ser, pensei. Cheguei mais perto. E ri. Não havia celular algum. Ele falava sozinho, segurando um telefone imaginário. Seu celular de fantasia. Parecia com isso querer equiparar sua loucura à loucura da gente comum. Isso fazia, quem sabe, sentisse um igual. Vocês conseguiram vislumbrar a cena da narradora? Do que ela está contando que visualizou? Qual é o conflito presente aqui? Observaram que nós temos uma crítica dessas pessoas? Vai, eu faço isso também. Você faz? Que fica falando no telefone o tempo todo? Que a gente às vezes nem presta atenção com as outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente fica somente focado ou focada naquele aparelho celular. E ela vai chamar isso de quê? Loucura. Você concorda? Vamos mais a um exemplo de mini conto. Esse aqui é bem famoso, chamado Dinossauro. Diz somente o seguinte: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Loio, aqui tem um mini conto? Sim, nós temos um mini conto completo. Isso, inclusive, vai ser uma das características que a gente vai analisar logo mais. Vocês podem perguntar, mas que dinossauro é esse? Que tempo é esse? De onde ele saiu? Ele vai devorar alguém? Não sabemos. Podemos entender que esse dinossauro é, por exemplo, uma metáfora de um medo. Quando eu acordei, aquele dinossauro que representa o meu medo estava lá. O dinossauro pode ganhar uma outra metáfora positiva, pode ser algo que a gente goste. Fica aqui para vocês analisarem e compreender o texto da melhor forma. Que dinossauro seria esse? Onde ele estava? Com quem? Vamos para o segundo texto. Vende-se. Vende-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. E agora?
Lembram que na primeira aula eu falei para vocês que o gênero conto, ele era muito flexível, ele podia se aproximar de outros gêneros? Aqui a gente parece que está lendo um anúncio de jornal, né, de compra e venda. Verdade. Mas observe novamente aqui na tela. Vende-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. Parece que é algo leve, mas não. Aqui nós temos a venda de um sapato que nunca foi usado de bebê. Por quê? Infelizmente, os indícios deixados pelo escritor, que é um norte-americano, nos leva a acreditar que esse sapato nunca foi usado porque o bebê faleceu. Afinal, por que não se usaria um sapato de um bebê, se não fosse por esse motivo? Você tem alguma justificativa? Você pensou em uma outra hipótese? Conta pra mim. Vamos a mais exemplos? Mas o rio continua lindo, pensa o desempregado ao pular do corcovado. Nós temos uma referência direta à música de Gilberto Gil e observem como o título vai ser contraditório, vai se opor ao texto que tem apenas uma linha. Pensa o desempregado ao pular do corcovado. Se no conto, ou melhor, se no mini conto anterior, nós tínhamos a morte de um bebê, por isso a venda do seu sapato, aqui nós temos o tema, o conflito do suicídio. Em apenas uma linha. Vamos observar o outro exemplo? TV no quarto. E os pais na sala, assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Observem que nesse texto do Leonardo, a gente consegue compreender que essa família não se dá bem com o seu filho, ou a sua filha, ou seus filhos. Como assim, Lóio? Vejam de novo. E os pais na sala assistindo ao documentário sobre os dramas da adolescência. Nós temos uma família aqui que está numa mesma casa, mas em ambientes diferentes. Em vez deles se comunicarem, eles estão apenas, né, no caso dos pais, vendo um documentário que fala sobre adolescência, mas ele não conversa com seu filho, com sua filha, sobre essa fase da vida. Vamos a mais exemplos? No embalo da rede, vou, mas leva as crianças. Aqui nós conseguimos compreender, talvez até de uma forma mais rápida, que nós estamos lidando com um processo de divórcio, de separação. O último exemplo de hoje, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Olha lá a oposição e que força, né? Nem título o miniconto possui. Nós tínhamos uma vida inteira pela frente, mas de repente algo aconteceu. O que foi que aconteceu? Qual foi o conflito aqui? A bala perdida, a violência presente na sociedade. Vamos ver agora algumas características desse miniconto? Vamos juntos. Observe aqui na tela. Nós temos, como vocês podem ter percebido, a concisão, o subgênero de miniconto vai ser um gênero muito conciso. Eu vou lutar realmente com as palavras, como disse Cortázar. Lembram da primeira aula que a gente também resgatou a citação na nossa penúltima aula? Nesse lutar, o texto fica enxuto, conciso. Apenas uma linha, duas linhas. Nós temos também a presença de uma narratividade, de uma história, que apresenta por si só uma totalidade de sentido. Os minicontos, como eu mostrei para vocês, eles estão completos. Vamos embora. Observe aqui na tela. A ausência de descrição. Como ele precisa ser realmente conciso, eu não vou ter momentos de descrição durante a elaboração desse miniconto. Por fim, retrata de fragmentos de vivências e experiências de uma vida. São circunstâncias, são experimentos de vida que nós conseguimos reconhecer na nossa vida ou na vida dos nossos semelhantes. Vamos lá para o nosso desafio de hoje? Primeiro, eu peço que vocês pensem o medo que você possua e que vocês reflitam. Ele seria um conflito interno e ou externo.
Após chegar à conclusão sobre esse ponto que vocês tenham medo, construam um mini conto que tematize o seu pavor. Ora, se eu escolher um conflito interno, eu vou escrever um mini conto sobre esse conflito interno. Se eu escolher um conflito externo, vai ser sobre esse conflito externo ou um conflito interno e externo ao mesmo tempo. Como foi o conto do Dúlio Gomes que a gente leu na aula passada e que retomamos hoje. Siga as seguintes orientações. Primeira, seja conciso. Procure escrever seu mini conto com no máximo 80 letras. Verdade, concisão, tá? 2. Lembre-se de que os acontecimentos são fundamentais na narrativa. 3. Não se preocupe com a descrição. 4. Retrate algum fato corriqueiro da sua vida. 5. Analise se seu texto está com totalidade de sentido, ou seja, se quem ler o seu texto vai conseguir compreender a sua história, a sua narração. Tudo certo? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!